Olá, alunos do terceiro médio. Hoje vamos começar o livro 2, Gramática, aula 5. Processos de formação das palavras, derivação, composição e outros processos. Todas as palavras, elas vêm de uma raiz. Por exemplo, a palavra flor é a raiz. Floresta, floricultura, floreira são as palavras derivadas. Vamos lá. O processo de formação das palavras. Os principais processos de formação das palavras são a derivação e a composição. Como elas acontecem? Através da palavra primitiva, que é aquela que não provém de outra língua ou de outra palavra. Dela, sim, surgem outras palavras. Como eu dei o exemplo da palavra flor, ela é uma palavra primitiva. Floresta, floricultura, florista são palavras derivadas. É aquela que se origina por meio de outra palavra já existente. Aqui o Sas coloca alguns exemplos. Negro, negreiro, enegrecer, negrume, moral, imoral, amoral, moralidade, paz, pacífico, pacificar, pacificação, ferro, ferrugem, ferreiro, ferradura. Então, as palavras primitivas são aquelas que são chamadas de palavra raízes, radicais, e delas surgem as palavras derivadas, surgem as novas palavras. A derivação. A derivação é um processo de formação que consiste no acréscimo de um prefixo ou um sufixo. Prefixo é o que vem antes do radical. Por exemplo, feliz. Infeliz, eu coloquei um prefixo antes de feliz. Felicidade, eu coloquei um sufixo depois de feliz. Então, a palavra derivada é aquela que tem um prefixo, o que vem antes, e um sufixo que vem depois. Derivação por prefixação é o acréscimo ao radical, anterior ao radical. Sufixação é o acréscimo depois do radical. E a derivação parassintese ou parassintética é o acréscimo simultâneo de ambos, tanto anterior quanto posterior. Por exemplo, a palavra casal, ela é primitiva. Se eu falo acasalamento, eu coloquei um prefixo a e coloquei um sufixo lamento, acasalamento. A derivação regressiva, ela ocorre quando a palavra primitiva tem sua parte final subtraída, ou seja, a palavra primitiva ela é maior do que a palavra derivada. Por exemplo, a palavra primitiva beijar. Beijar tem mais letras que beijo, que é uma palavra derivada. Então, toda vez que a minha palavra derivada tiver menos letras do que minha palavra primitiva, isso vai ser chamado de derivação regressiva. Já a derivação imprópria ou conversão é quando eu mudo. O que? Eu mudo completamente a característica da minha palavra. Ou seja, de substantivo ela passa a ser verbo, de verbo ela passa a ser substantivo. Por exemplo, o jantar está servido. Todos se preparam para o jantar. Presta atenção. Todos se preparam para jantar, eu tirei o o. Quando eu tiro o o, a palavra vira verbo. Se eu continuo com o o, que é artigo, a palavra é um substantivo. Então, jantar e jantar, nos dois exemplos. Se eu tenho o o, que é um artigo à frente, essa palavra é substantivo. Se eu tiro esse o e deixo só a palavra jantar, ela é verbo. Em português, isso se chama derivação imprópria ou conversão. Aqui nós temos a composição. A composição pode ser por aglutinação ou por justaposição. Qual que é a diferença? A justaposição é o processo que compõe uma nova palavra, mas não perdem letras, certo? Já a composição por aglutinação, quando eu faço a composição das palavras, eu perco letras. Por exemplo, a justaposição. Pé de moleque. Eu não perdi nenhuma letra. Já por aglutinação, por exemplo, planalto, plano mais alto, eu perdi a letra O. Então, quando eu tenho palavras como beija-flor,
pontapé. Veja que eu só juntei as palavras, elas não perderam letra nenhuma. Mas quando eu junto as palavras e elas perdem letra, elas são chamadas de aglutinação. Não perdeu letra, justaposição. Outros processos de formação de palavras, nós temos o hibridismo, que são elementos que compõem uma nova palavra de origens diferentes. Então, por exemplo, a palavra sociologia vem de uma origem latina e de uma origem grega, quando eu misturo a origem das palavras. Onomatopeia consiste na formação, na imitação de sons. Então, quando eu falo tic-tac, eu estou representando um som de um relógio. Ding-dong, estou representando um som de uma campainha. Isso é uma onomatopeia. Sigla ou siglonimização são quando você pega uma palavra, você vai pegar uma sigla, que é a criação vocabular por intermédio da redução dessa palavra. Quando você pega essa palavra e você a reduz, ela é chamada de sigla. Por exemplo, Ministério da Educação e Cultura, eu reduzi a MEC. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, eu reduzi a FGTS e assim por diante. Abreviação vocabular. É quando eu não utilizo a palavra original, eu utilizo uma redução dessa palavra. Por exemplo, pneumático, eu nunca falo assim, né? Eu vou trocar o meu pneumático. Não, eu falo que eu vou trocar o meu pneu. Eu vou ao cinema, eu não falo que eu vou à cinematografia. Ele é cinematográfico. Não, ele é cineasta, certo? E assim por diante. Eu não falo, quantos quilogramas está pesando? Não, eu falo quantos quilos. Então, quando eu reduzo a palavra, isso em português se chama abreviação vocabular. O neologismo são palavras que eu tive que criar para o meu novo vocabulário, para o meu léxico. São palavras que não existiam e eu tive a necessidade comunicativa de criá-las, certo? Por exemplo, a palavra deletar não existia antigamente, porque nós não tínhamos a informática, né? A parte de tecnologia. Eu tive que inventar essa palavra, que vem da palavra em inglês, delete, certo? Internetês, eu também não tinha essa palavra, porque antes não tinha usuários de internet, eu tive que criar essa palavra. Então, todas as vezes que eu tenho que criar uma nova palavra para o meu vocabulário, para o meu léxico, é chamado de neologismo. O estrangeirismo é quando eu pego emprestado uma palavra. Então, ao invés de eu falar cachorro quente, eu falo hot dog. Ao invés de eu falar lamparina, eu falo abajur. Então, quando eu pego emprestado uma palavra, isso em português se chama estrangeirismo. Eu estou emprestando essa palavra de outro idioma. E as palavras valise são as palavras que eu utilizo na combinação de duas palavras. Por exemplo, vou ver o clássico Fla-Flu, ou seja, vou assistir a um jogo que o Flamengo jogará com o Fluminense. Então, quando eu uno essas duas palavras, elas são chamadas de palavra valise, ok? Agora vocês vão fazer as atividades para a sala dessa aula, que estão nas páginas 3 e 4. Apenas as atividades para a sala. Bom estudo!